JA nasceu de um momento muito difícil, né? Eu tinha uma empresa de instalação de câmera e alarme e essa empresa não estava boa, não estava me rendendo dinheiro. Meu carro tinha sido apreendido por falta de pagamento. Em 2020, eu estava procurando um emprego registrado com nome sujo, faltava R$1.000 para me limpar o meu nome. A minha namorada, hoje esposa, prestei o carro dela para fazer Uber. E ela chegando do trabalho um dia, ela me deu um perfume contratipo. Eu pensei, se essa pessoa faz e vende, por que eu não posso fazer? Fui numa loja de fragrâncias e comprei algumas fragrâncias que estão aqui, são as primeiras da JA. Ficou bom. E daí eu falei, caramba, eu vou levar para algumas pessoas testarem. Essas pessoas testaram, me deu um feedback e foi aí que tudo começou. Meu primeiro investimento foi R$1.000. Fiz tudo, a gente tem fotos do primeiro desenho do logo, escolhendo frasco. Começou num quartinho de 1,5 m por 2 metros embolorado. Eu mesmo pintei, eu mesmo fiz a primeira bancada da JA e foi assim, foi crescendo. A gente vendendo perfume no Uber. Eu fiz várias sacolas para youtuber daqui, influencers da cidade. Não me deu retorno nenhum, eu estava pensando pequeno, né? A gente pensa assim, eu vou vender aqui na cidade, e daí veio que não deu resultado nenhum. Falei, caramba, vamos fazer um site, né? Quem sabe no site, pensando fora da cidade, foi tudo acontecendo. A gente fez o site, ficou um tempo parado, e daí eu entendi que não adiantava só ter um site, eu teria que mandar pessoas para lá ver o site e ver os produtos. Fiz uma parceria com uma youtuber em novembro de 2020 e nessa época de novembro da Black Friday eu vendi R$5.000. Eu dava pulo de alegria porque eu quebrado, não tinha recursos, e vender R$5.000 eu falei, caramba, agora vai o negócio, né? E a proposta inicial da JA de renda extra era vender 300 perfumes no ano para ter um lucro a mais para poder pagar as contas. Em março de 2021, a gente fez uma outra parceria com um canal maior, e daí já pegou uma atração maior já. Isso a gente já estava numa casa nova, né? Numa casa maior, até porque não tinha mais, não comportava mais ficar naquele lugar ali, e foi crescendo. Em 2020, a minha esposa ficou grávida, na pandemia. Ela tem 43 anos de idade, então assim, além dela ter pressão alta, já tinha o histórico de pressão alta, mas a idade, né, se torna tudo de risco, né? Essa preocupação de começar um negócio novo, tá no Uber, gravidez, pandemia, tudo incerto. Ela pegou Covid em dezembro de 2020, ficou internada, saiu véspera de Natal e ainda estava ruim, não estava 100%. No dia 31 ela começou a passar mal. No dia 31 ela começou a passar mal e não quis ir no médico por conta da virada do ano. A gente passou na casa dos pais dela e depois, no dia 1º, ela não conseguiu almoçar. Aí o que aconteceu, que a gente foi no hospital e de lá ela não saiu. Ela teve o Gael no dia 1º, com 6 meses, 29 semanas, 6 meses e meio. Gael nasceu no dia 1º com 1,40 kg, 35 centímetros. Todo bebê prematuro tem uma hemorragia, porém ela vai de grau 1 ao grau 4. O Gael teve o grau 3 e teve hidrocefalia. Gael ficou 6 meses e meio no hospital, fez 8 cirurgias de cabeça. Gael nasceu no dia 1º, na sexta-feira. No domingo, chegando em casa, saindo da visita dele, me ligaram do hospital e falaram, volta que o médico quer falar com você. Aí o médico falou que daquele dia ele não passava. E iam descer minha mulher da UTI. Eu pedi incansavelmente para não avisar ela, porque ela ia morrer. Ou ela ia morrer por abandonar tudo, ou emocionalmente. Um dos momentos, acho que cruciais, né? Porque a gente tem que descobrir o nosso propósito. E o Gael veio me trazer o propósito.
O Gael me curou de muitas coisas. E ele mesmo me ensinou a ter força. Um bebê prematuro, falado que ele ia morrer, ele lutou contra. E isso foi um momento crucial, porque me fez querer mais. E Gael me ensinou muita coisa, né? A como enfrentar os problemas de cara, não sendo vítima, né? Porque tem um livro do Thiago Brunet que ele fala, o problema é seu. E muita gente fala assim, mas o problema é do governo, mas o problema é disso, o problema é daquilo. E não, o problema é meu, entendeu? O que eu vou fazer com as minhas decisões, com as minhas emoções, se eu vou me afundar ou se eu vou ir para cima, entendeu? Então o Gael veio me mostrar muita coisa. Fizemos a parceria em março, deu um boom. Isso com a minha mulher morando no hospital. E falei para ela, amor, a gente precisa mudar de casa, a gente precisa ir para algum lugar maior. E eu falei, já vi a casa e já conversei com Deus. Se for para ser, que não dê nada errado, que não tenha nenhum empecilho. E aconteceu. Às vezes a gente não enxerga, mas Gael piorou, voltou para a UTI. Depois que ele voltou para a UTI, a gente conseguiu fazer a mudança. E em agosto de 2021 veio a parceria com o maior canal do YouTube. Eu começo pela menção honrosa, que é essa fragrância aqui da empresa JA Essence de La Vie. Bom, faz um mês que esse perfume está aqui em casa e o pessoal da JA, que é uma empresa que eu já conhecia, eu já fiz 1 ou 2 vídeos falando de alguns perfumes deles aqui no canal, não tinha parceria comigo, falei, cara, mas a empresa é boa, tem perfume de qualidade, eu vou levar para a galera conhecer também. Só que eles mandaram para mim há um mês atrás esse frasquinho aqui, que nem nome tem ainda, falou, Júnior, olha, nós estamos planejando lançar essa fragrância aí no mercado, mas nós não podemos lançar esse perfume sem ter o seu aval. Sem você dizer pra gente se ficou bom ou não ficou bom. Porque esse perfume não tem jeito, esse perfume tem a assinatura Júnior Barreiros no Brasil. Se você falar que não vale a pena, a gente não pode lançar. Eu falei, você tá brincando comigo. Eles mandaram pra mim, meu Deus do céu, não consigo parar de usar, gente. Aí foi onde alavancou de vez a empresa e deu um rumo. E daí a gente decidiu a fazer inspirados em contratipos de nicho que está fora da realidade do brasileiro. Hoje a JA é especializada nisso, na perfumaria de nicho. Vamos continuar trabalhando com esse público. A meta é muito alta, eu quero ser a maior referência nacional. Trabalho muito para isso. Eu falo assim que o sucesso não aceita preguiça. E uma coisa importante que um dos meus mentores fala, que é o Joel J, Caio Carneiro, Flávio Augusto, assim, não precisa ter o momento certo para começar. Cara, eu comecei com R$1.000. R$1.000, o que é R$1.000? Nada. E hoje tomar a proporção que tomou. Eu falo assim, eu saí da favela, meu pai não tinha dinheiro, meu pai bebia. E tipo assim, hoje eu dou valor em tudo que eu aprendi e sei que todo mundo pode. Então eu falo assim, não existe um momento exato para começar, não existe estar 100% para começar. Existe sim você saber o próximo passo. Às vezes a gente não consegue enxergar, porque eu falo assim, em 2017, voltando um pouco mais atrás, eu e meu irmão do Rio de Janeiro, morando num apartamento, e a gente não tinha dinheiro e a gente chegou a coar café na manhã. Então eu falo assim, 2017 para 2022 é pouco tempo. Então uma mensagem que eu gostaria de passar para todo mundo é que você pode. Você pode, basta querer e entender o propósito, entender o seu motivo. Hoje eu falo, a JA trabalha com uma qualidade excepcional. Eu não ligo para desenvolvimento de projeto. Desenvolvimento de projeto tem total autonomia para desenvolver, para gastar o melhor para o público brasileiro. Tá aqui, os primeiros perfumes, a primeira caixa, hoje a nossa caixa, o nosso produto, é pensando no cliente, é pensando em levar uma experiência diferente, não somente um produto.
e sim algo diferente. Eu falo que a frase tem que sentir para fazer sentido, ela é para um perfume? É, mas ela tem um sentido para a vida, que é você sentir uma amizade, você sentir a família, seus filhos, sua namorada, quando você passa numa loja de perfume ou quando você passa num restaurante. Então tem vários sentidos ali que você pode levar para a vida. Então a gente se preocupa não só em levar um produto de boa qualidade, também uma mensagem que pode chegar a muita gente. Eu acho que se eu fizer a diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena. Isso o Gael também me ensinou. Antes do Gael era uma etapa, após o Gael é outra etapa. Eu aprendi a ser um ser humano melhor, a olhar as pessoas de um jeito melhor. Eu acho que a primeira vez que eu chorei na vida vendo um mendigo foi depois do Gael. E hoje eu sei que ganhar dinheiro é bom? É. Às vezes para muita gente fala que não, que você ganhar dinheiro, você fica arrogante, você fica... Não, ganhar dinheiro é bom, sim. Não traz felicidade, mas te dá acesso. Porém, somente ganhar dinheiro não vale a pena. O que vale a pena? Você fazer a diferença para outras pessoas. Então a gente sempre está em busca de entregar um bom produto, levar qualidade para os clientes e fazer diferença por onde a gente passa. O engraçado é que no começo, né, eu não tinha experiência. Você é formado em Química, Jefferson? Não. Você tem algum estudo? Não. Eu tenho, acho que, curiosidade. Antigamente eu ia comprar as fragrâncias prontas, então a gente tinha o que a maioria tinha, todos esses tradicionais que todas as casas de contratipos têm. Hoje não. Hoje é um projeto todo diferenciado, onde eu compro os originais, onde tem todo no meu Instagram lá o processo de desenvolvimento. Imagina que tem uma máquina, um cromatógrafo que custa alguns R$1.000 aí, bem caro. Tem o processo do perfumista. Cada projeto demora 40 dias mais ou menos para ficar pronto. E não é só o Jefferson. Ah, tá, beleza, você comprou o original, você mandou para projeto, você tem um perfumista, tem, mas só a opinião do perfumista e do Jefferson vale a pena? Não. Só a opinião do Jefferson e do perfumista não vale nada. A gente tem pessoas do mundo, dos grupos de nicho, que conhecem muito, que testam muito perfumes, que eles têm na coleção muito perfumes. Então, vem para mim o projeto, eu aprovo ou não, porém não basta só minha aprovação. É disparado para várias pessoas desses grupos, desse ramo, desse nicho, para testes. A partir do feedback de todo mundo, aí sim uma fragrância vai para o nosso portfólio, aí sim vai ser desenvolvida essa fragrância. Falando de crescimento, e eu levo isso muito pelo lado pessoal, eu acho que eu sou um sonhador, porque eu nunca tive uma vida de luxo, eu nunca tive uma vida boa. Meu pai, igual eu falei, a gente morou na favela, então o crescimento foi muito rápido. Imagina que a gente começou em 2020, o CNPJ foi aberto em abril de 2021, então a gente acabou de completar um ano de CNPJ. Então assusta muito o crescimento desse jeito. E o projeto é crescer mais, é abrir CNPJ até o final do ano na Flórida. A nossa loja que a gente montou é uma loja modelo, onde a gente quer franquear para todo o Brasil, para dar acesso. Não é só o online, não é só em Piracicaba, a gente quer dar acesso para todo mundo, democratizando a perfumaria. Como diz o Apolinário, inovação é questionar o que já existe. Então a gente questiona, R$5.000 um perfume? E quem não tem? Então leva acesso para esse pessoal. E eu penso em projeto de crescimento para fora do Brasil. Penso em ter a minha própria indústria, não terceirizar os processos, até porque a gente passa por um momento delicado. E esse crescimento assustou muito, não só eu, quanto a minha família, entendeu? Quantas pessoas que estão à minha volta. Eu falo assim, imagina, Jefferson quebrado em 2019, em 2022,
num outro padrão. E hoje eu falo para todo mundo que quer saber e que quer aprender que é possível. Falo que o Brasil tem muita coisa para se fazer. Se você quiser, tem que aprender a vender. Tem que tomar muito não. Eu tomei muito não. Pessoas próximas não acreditaram no produto, não acreditaram, achavam que ia ser mais um. Hoje eu tenho clientes que compram comigo desde quando eu vendia no Uber, que era uma sacolinha plástica e um perfume, não tinha caixa. Tem clientes que compram no site que não tinha caixa e o perfume ia enrolado no plástico bolha. Imagina você receber um perfume sem caixa no plástico bolha. Hoje não. Hoje a gente tem todas as certificações da Anvisa. E um detalhe importante que eu ia esquecendo, cara. Em 2021, quando a gente bateu algumas metas, isso acho que é a primeira vez que eu estou gravando, que eu estou falando sobre isso. Eu não abri isso nem no meu Instagram, só pessoas próximas sabem dessa história. A gente foi denunciado na Anvisa porque a gente não tinha certificações. Quantas empresas de contratipo tem no Brasil? E quantas empresas tem a Anvisa? São poucas as empresas que têm, até porque é um custo elevado. A minha sorte é que eu estava preparado, já estava preparado para vir a Anvisa. A gente foi denunciado, chegou uma notificação, vocês têm 72 horas para tirar o site do ar. Imagina, Gael, minha mulher, Gael tem um custo muito alto. E daí eu falei, caramba, vamos correr contra o tempo. Acionei meu advogado, a gente travou o site, parou de vender, ficamos 20 dias sem vender. Nada, nem R$1. Tiramos todas as licenças nesse prazo recorde de 20 dias. E eu te falo assim, é muito bom, isso me orgulha muito, porque quando a gente voltou com o site, em 5 dias a gente vendeu todos os outros 20 que ficou parado. Então é assim, foi sensacional. Sou muito grato pelo meu público. Eu vejo, eu acompanho, eu respondo, eu boto a minha cara, porque assim, antes de um produto, existe uma pessoa, o Jefferson. E eu me preocupo com o meu produto, e eu me preocupo com a minha entrega, e eu me preocupo com o meu cliente. Eu quero levar algo a mais para o meu cliente. Foi muito bom. E quando tem alguma postagem, ou alguém falando isso ou aquilo, cara, o pessoal defende. Isso é o mais, é o gás, é o plus, né, que eu falo. Às vezes ninguém fica motivado o tempo todo. E quando isso acontece, que eu não fico motivado, cara, isso me dá uma energia tremenda. E meu pai me disse uma coisa lá atrás, quando eu tinha 10 anos de idade. Mas ele sempre me falou uma coisa: seja o melhor em tudo que você for fazer. Pode ter alguém igual a você, mas melhor não. Não de ser arrogante, não de ser superior, mas em dar o seu melhor. Ele falava assim, pode até demorar, mas um dia sua hora vai chegar. Eu sigo isso para minha vida. Eu lembro que meu primeiro trabalho foi de empacotador, R$151. E meu pai sempre me falou isso, desde quando eu trabalhava com ele cortando parede. Eu saí do supermercado como auxiliar administrativo, fechando a loja. Então, ele me ensinou desde cedo que tudo é possível. Pode demandar tempo, mas tem que aceitar o processo. E um fato também que pegou na estadia do Gael no hospital é que meu pai não conheceu o Gael. Uma semana antes do Gael sair, perdi meu pai com o Covid. Então, tudo isso me fez querer mais e mais. Cara, eu tive depressão e já conheci tudo, né? Desde da escassez de dinheiro, família, de ver as coisas que aconteciam. Tipo assim, ó, não reclama. A chave mudou quando eu comecei mais a agradecer do que a murmurar. Todo mundo pode. O que eu quero deixar é que todo mundo pode. Independente de situação, independente de estado. Ah, meu pai me largou, meu pai não sei o quê, eu sofri com isso. Cara, eu também, eu sofri muito. E eu falo assim, todo mundo pode, basta querer. Sucesso não aceita preguiça. Tem que sentir para fazer sentido. Não espere o momento certo, faça. Se não você, quem vai fazer? Se não você lutar pelos seus sonhos, quem? Ninguém pode fazer por você. É isso.